Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre algumas características da metodologia de pesquisa. Essa é uma fala direcionada aos estudantes do mestrado profissional em Educação Profissional Tecnológica, mas também serve, claro, para todo mundo que tem interesse em metodologia. Bem, aqui eu penso que é importante começar pela definição básica, perguntando o que é metodologia. E aí a palavra metodologia significa literalmente o estudo do método. E método é uma palavra de origem grega que etimologicamente significa por meio de um caminho ou através de um caminho. Assim, o método é a escolha de um caminho, de um percurso para realizar determinada tarefa. Imagina, por exemplo, que eu vou trabalhar, vou para o trabalho, vou dar aula lá hoje e tudo. Então, como é que eu vou? Eu vou andando? Eu vou de bicicleta? Eu vou de ônibus? Eu vou de carro, metrô? Se eu moro longe, as primeiras opções, que é ir andando ou ir de bicicleta, não são muito interessantes. Mas se eu vou de ônibus, em que lugar eu pego o ônibus? Quanto custa a passagem? Quanto tempo demora para eu chegar lá? E aí todas essas perguntas são importantes para eu entender como eu vou fazer o que eu preciso fazer. Transportando esse exemplo que eu peguei, que é bem cotidiano, mas pegando esse exemplo do cotidiano e transportando ele para a pesquisa, é basicamente a mesma coisa. O método é a busca pela organização do percurso, tendo em vista, obviamente, determinadas questões que se quer responder. Uma distinção que é importante aqui, especialmente para quem vai iniciar as leituras em metodologia, é perceber a diferença entre metodologia e epistemologia. Epistemologia é um saber reflexivo que procura compreender como e em que circunstâncias o conhecimento ocorre. Já a metodologia é um processo de compreensão sobre o que eu estou fazendo na pesquisa em que eu estou envolvido. É importante compreender a questão do conhecimento para avançar com o método, com certeza é, mas não se trata da mesma coisa, da importância de organizar as leituras nas duas áreas com essa atenção de que você está lendo, ora, uma reflexão sobre método e, num outro momento, uma reflexão sobre conhecimento. Mas como começa o processo mesmo, assim, do método, da metodologia? Como é que começa isso? Se eu acabei de entrar no mestrado, qual é a primeira etapa? Como é que eu inicio a minha reflexão sobre o método? Bem, o importante aqui é entender que tudo começa com um problema de pesquisa. O que você quer pesquisar? Qual é o seu interesse de pesquisa? Você tem que se perguntar essas coisas e elaborar isso numa forma de uma pergunta. Você vai criar uma pergunta que representa esse problema de pesquisa. Tudo começa a partir daí. E essa pergunta, a pergunta que resume o seu problema de pesquisa, deve se estender para além do seu interesse. Porque não é razoável pesquisar uma coisa tão específica que só interessa a mim mesmo. É preciso expandir isso para a área em que eu estou inserido, seja ensino, ciências humanas, ciências sociais, etc. E aí, tendo em vista isso, eu acho importante lembrar de uma metáfora criada pelo Jorge Luis Borges, o escritor argentino Jorge Luis Borges. Ele escreveu um texto que se chama Sobre o Rigor na Ciência. E nesse texto, o Borges fala sobre um lugar em que se tentava aprimorar a arte de criar mapas. E aí ele afirma o seguinte, abre aspas, naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. E aí eu acho que você já entendeu o que eu quero discutir aqui. Criar um mapa da cidade que é do tamanho da cidade, é um preciosismo que faz com que o próprio processo de proceder da ciência perca o sentido. A ciência cria modelos e faz interpretações a partir da realidade para compreender a realidade e, posteriormente, para transformá-la. Mas não é possível abarcar tudo. Por isso, na pesquisa é importante fazer um recorte, estudando apenas uma parte da realidade observável. É necessário, portanto, deixar que alguma coisa fique de fora, porque, como eu acabei de afirmar, não é possível e nem faz sentido querer estudar tudo, resolver todos os problemas. Outro ponto de destaque na questão da metodologia de pesquisa é o fato de que muitas pessoas, quando estão começando uma pesquisa, ficam ansiosas para utilizar um nome que define aquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, pesquisação, ou estudo de caso, etnografia, pesquisa participante, etc. Mas esse nome não é o essencial. O essencial é você entender o processo, o caminho que você quer percorrer e como você vai fazer isso. Bem nessa linha, um autor chamado Sérgio Luna, num texto intitulado O Falso Conflito entre Tendências Metodológicas, afirma que o elemento central da metodologia é o cumprimento de 3 pré-requisitos.
O primeiro é a existência de uma pergunta que se deseja responder. O segundo é a elaboração e sua descrição de um conjunto de passos que permitem obter a informação necessária para respondê-lo. E o terceiro é a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. Mais uma vez, o importante aqui é o processo. Daí, inevitavelmente, durante esse percurso, você vai associar o que você está fazendo com o nome de alguma técnica existente ou de diferentes técnicas, porque não precisa ser uma coisa só também. E aí, por fim, aqui eu trago mais duas coisas para a gente refletir. A primeira reflexão é sobre a ética na pesquisa. Muitas vezes a gente pensa no processo da ética na pesquisa como uma burocracia para atender a algum sistema regulador. Só que a ética aqui não é apenas em relação às pessoas que participam da pesquisa ou em atenção às regras existentes, mas é também em relação à pessoa que pesquisa com ela mesma. É necessário manter essa coerência para que a pesquisa faça sentido e para que ela seja efetivamente significativa. E o último ponto tem a ver com a pergunta: para que serve a pesquisa? Dependendo do que se pesquisa, claro, podem existir muitas respostas diferentes. Mas o que não muda é o fato de que a pesquisa não existe apenas para confirmar as nossas ideias. Ela existe para que a gente aprenda a perguntar melhor. Assim a gente vai ter mais chances de compreender a realidade, a gente vai alcançar outros problemas, a gente vai fazer novas perguntas, mas a gente também vai chegar perto de algumas soluções. Agora, um adendo aqui para quem faz o mestrado profissional. Diferentemente do mestrado acadêmico, no mestrado profissional é necessário criar um produto. E aí a gente fica tentado a começar pelo produto. Mas não é uma ideia inteligente, isso não é assim que funciona. Porque o processo metodológico vai ser o mesmo que eu já comentei aqui. E tudo começa com o problema de pesquisa. Elaborando bem a pergunta que você quer responder e desenvolvendo as outras etapas, você vai identificar qual é o melhor produto para resolver aquela questão específica que você tem. Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado da reflexão que eu trouxe aqui. Espero que seja útil. E se você tiver qualquer questão, você pode deixar para mim. Obrigado por você me acompanhar. Até mais. Tchau.